Caminhoneiro à procura de carga de eucalipto enfrenta ser assustador que desafia a realidade. Rafael ajustou o chapéu e subiu na cabine de seu caminhão robusto. O barulho do motor parecia um rugido na quietude daquela estrada rural deserta. Ele era conhecido na região por sua bravura. Histórias de sua determinação e coragem corriam de boca em boca. Hoje, no entanto, ele estava a caminho de um destino desconhecido. A carga, eucalipto, mas havia sempre algo peculiar nas entregas que recebia. O pagamento, segundo a lenda, prometia ser generoso, e essa era a motivação que o mantinha em movimento. Conforme dirigia, a paisagem começou a mudar. As árvores, antes seculares e majestosas, pareciam sussurrar segredos antigos. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os galhos que balançavam ao vento pareciam gesticular, quase como se o chamassem para dentro. Da floresta densa, ele tentou afastar a sensação incômoda, mas as sombras ao redor do caminhão começaram a se mover em direções estranhas. Ele piscou, achando que estava vendo coisas. O céu escureceu rapidamente e uma neblina densa surgiu do nada, encobrindo a estrada. Beleza, só mais uma entrega, ele murmurou para si mesmo, como uma forma de encorajar seu espírito. Mas a brisa começou a trazer sussurros. Era como se vozes conhecidas e esquecidas estivessem chamando seu nome. Ele fechou os olhos por um momento, tentando focar. Mas quando os reabriu, a atmosfera ao seu redor havia se tornado opressiva. Você poderia quase sentir a pressão no ar, engrossando como uma tempestade prestes a estourar. Durante a noite, a estrada se transformou em um labirinto. Cada curva parecia levá-lo de volta para o mesmo lugar. Ele começou a sentir que estava sendo tomado por uma força além de sua compreensão. O farol do caminhão iluminava brevemente figuras distorcidas entre as árvores. Aquilo não parecia natural. Ele acelerou, o coração batendo rápido, enquanto uma corrente de medo pulsava dentro dele. E então surgiu uma criatura, deformada e sombria, que parecia flutuar entre a escuridão. Seus olhos brilhavam como brasas, focados em Rafael. Ele sentiu o medo congelar seu sangue. Lembranças de seu passado começaram a emergir. A infância, em que ouvia histórias de sua avó sobre maldições que perseguiam sua família por desafiar as leis naturais. Ele sempre achou que eram apenas contos de fadas, mas agora, enquanto a criatura se aproximava, a verdade parecia estar se revelando em cada detalhe. O que estava acontecendo com ele? Era uma entrega simples ou uma luta pela sua própria identidade? Estava claro que a carga de eucalipto não era apenas madeira. Era um portal para algo muito mais profundo e aterrador. Ele tinha que decidir. Enfrentaria essa criatura ou deixaria o terror que o perseguia devorar sua alma? Com a criatura se aproximando, a tensão no ar aumentava. Rafael tinha que escolher o que era real e o que era apenas fruto de sua mente atormentada. O medo o apertava e a estrada diante dele se perdia nas sombras. O leitor poderia quase ouvir o eco do seu coração batendo. O que viria a seguir? Não havia como saber. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael parou. A criatura pairava diante dele. Um espectro de horror, vindo diretamente de suas piores pesadelos.
Seus olhos ardentes brilhavam na escuridão, como se soubessem segredos que ele mal podia imaginar. O coração dele batia tão forte que parecia ressoar no silêncio inquietante da noite. Ele estava encurralado, e tudo o que conseguiu pensar foi: eu não pedi por isso. De repente, um rugido cortou o ar, abrupto e ensurdecedor vindo de trás da criatura. Uma sombra maior ainda surgiu, revelando-se como um caminhão, outra máquina monstruosa, uma versão distorcida do seu próprio veículo. Mas aí veio o choque. Ele reconheceu aquela cabine, o logotipo. Era de seu velho amigo, Lucas. Rafael não via Lucas há anos. Não desde que as coisas ficaram difíceis. Não desde que sua vida tomou rumos diferentes. A angústia tomou conta dele. O que Lucas estava fazendo ali? Por que ele se transformara na própria essência do terror? O caminhão de Lucas aproximou-se lentamente, como se o impulso maligno fizesse o motor roncar agressivamente. Rafael sentiu seu mundo girar. Com um movimento rápido, Lucas saiu da cabine, com um olhar vazio e irrefutavelmente perturbador. Ele não se parecia mais com o amigo que conhecia. Havia algo sombrio em seu jeito de andar, como se ele pertencesse a outra dimensão. Rafael sentiu um nó na garganta. Rafael! Lucas gritou, a voz ecoando com uma intensidade sobrenatural. Você não deveria estar aqui. O que você fez? A menção de o que você fez reverberou em sua mente como um eco doloroso. Ele se lembrava de promessas quebradas, de segredos guardados e de um pacto maldito que envolvera sua família durante gerações. Ele nunca pensou que Lucas soubesse disso. O ar ficou mais denso. As vozes no vento ficaram mais altas, quase um grito coletivo de advertência. Rafael tinha que escolher: enfrentar a criatura ou a verdade que Lucas parecia insinuar. O eucalipto, murmurou Rafael, imagens de infância voltando à mente. As histórias da avó nunca pareceram tão vivas, tão ameaçadoras. Você pensou que poderia escapar? Que poderia nos trair e sair ileso? A voz de Lucas se misturou com uma risada macabra que fez os cabelos de Rafael se arrepiarem. A tensão explodiu em um único ponto. A criatura, em um movimento súbito, avançou, e Rafael viu a oportunidade de fugir. Mas os olhos de Lucas o seguravam no lugar. O medo tomou conta dele, frio e profundo. Então, como se o próprio tempo tivesse parado, ele sentiu uma onda de compreensão. Lucas estava nessa história desde o início. Ele não era apenas um amigo perdido. Ele era parte do mesmo ciclo maldito. A quantidade de eucalipto que Rafael estava transportando não era apenas madeira. Era um elo, um portal que conectava sua linha familiar àquela escuridão. Ele estava lutando contra algo muito maior do que ele mesmo. O que Rafael nunca soube era que Lucas também carregava esse peso. Você precisa decidir. Rafael, Lucas gritou, e a raiva brotou de seu tom. Lute ou se entregue. A escolha é sua. E enquanto a sombra da criatura se aproximava ainda mais, Rafael estava em um dilema entre o que ele conhecia e o preço da liberdade. O caminho à sua frente se tornava menos claro. A lareira da criatura era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Enquanto os olhos de Lucas o encaravam, cheios de história e traição. O coração de Rafael pulsava, não apenas pelo medo, mas pela necessidade de expor os segredos enterrados. Ele queria saber quem era realmente Lucas e o que ele teria que fazer para libertar a si mesmo e ao amigo dessa maldição. A estrada, agora perdida nas sombras, não prometia respostas. As novas revelações deixaram o ar pesado. Rafael sentiu-se preso entre o passado e o futuro, com a certeza de que algo muito maior e muito mais obscuro aguardava. E isso só deixava uma pergunta ecoando em sua mente. Até onde você iria
para romper as correntes da sua própria linhagem. Rafael estava em pé, encarando a criatura hedionda que pairava diante dele, o terror drenando sua coragem. Os olhos de Lucas queimavam com uma intensidade que ele nunca havia visto. O ar estava denso, cheio de promessas de revelações que poderiam mudar tudo. Lute ou se entregue, a escolha é sua, Lucas gritou, com uma voz que parecia vir de outra dimensão. Rafael queria entender. O que significava aquilo? A carga de eucalipto, as histórias familiares. Lucas, tudo parecia um labirinto sem saída. Enquanto a criatura avançava, uma onda de memórias tomou conta dele. Mas algo se transformou no fundo de sua mente, uma intuição nascida da dor e do medo. O que era real e o que era fantasia? Ele sentiu um fio de esperança surgir ao considerar que Lucas ainda poderia ser seu amigo. E foi quando uma explosão de luz cortou a escuridão. Do nada, uma figura surgiu iluminando a floresta. Era uma mulher. Seus cabelos longos e brancos reluziam como um farol. Rafael reconheceu-a imediatamente. Era a avó. Ela tinha estado em suas histórias. Sempre uma presença protetora em sua lembrança. Rafael, ela chamou. E mesmo nas trevas, sua voz era um bálsamo. Estou aqui para guiá-lo. A criatura hesitou como se o brilho dela a repelisse. Lucas olhou perplexo, a expressão no rosto se transformando. O que você fez, avó? Ele murmurou, a raiva evaporando em confusão. A avó estendeu a mão e Rafael, instintivamente, deu um passo em direção a ela. Você não entende, Rafael. Este lugar, esta carga, tudo isso é uma maldição que recai por gerações. Lucas, ele não é o que você pensa. A voz dela tremia, mas seu olhar era firme. A verdade é mais profunda. Então me diga, avó, Rafael gritou, seu pulso acelerando. O que está acontecendo? A mulher olhou para Lucas com uma tristeza que cortou Rafael como uma faca. Ele não é seu amigo. Ele é o reflexo das escolhas que você nunca fez, dos caminhos que você nunca atravessou. O pacto que sua família fez. Lucas é parte dele, um deles. Rafael ficou congelado. O mundo à sua volta desmoronava. Tudo parecia uma ilusão, incluindo Lucas. A tensão cresceu, e a criatura, ainda ali, parecia aguardar, como se soubesse que um novo jogo estava prestes a começar. Lucas piscou como despertando de um sonho sombrio. Você sabe o que isso significa, Rafael? Nós dois estamos ligados. A raiva se misturava com o medo, e a criatura os observava, impaciente. Você não pode abandoná-los. Eles ficarão atrás de você por toda a sua vida. A avó deu um passo à frente, seu olhar se endurecendo. Rafael, o que você decidir agora definirá o futuro. As sombras ao redor deles pulsavam, como se tudo estivesse prestes a explodir em uma tempestade. E na fração de um segundo, tudo mudou. A criatura, em uma explosão de fúria, avançou com uma velocidade assustadora. Rafael sentiu a adrenalina consumir seu corpo. Ele não tinha certeza de quem era mais perigoso, Lucas ou a criatura. E naquele momento, uma verdade devastadora se revelou a Rafael como um grito na escuridão. Lucas não era apenas um amigo perdido. Ele era a própria encarnação dos pecados de sua família. Rafael, Lucas gritou, desesperado. Você não vai fazer isso. Não vai me deixar aqui. A avó olhou para Rafael, sua voz agora um sussurro. Você tem que escolher, meu neto. O que você fará? As palavras dela reverberaram na mente de Rafael, ecoando em seus pensamentos. Uma escolha que poderia destruir tudo ou salvá-lo. A criatura continuava a se aproximar, e com cada passo, a realidade parecia se desfazer. Rafael olhou para Lucas, cercado por uma aura sombria. Ele sabia que a decisão que tomaria mudaria o destino de todos eles. E no calor do momento, sua respiração parou. Quem sou eu nessa história? O que Rafael faria a seguir seria uma questão de vida ou morte. A estrada se perdia nas sombras.
A verdade pulsava nas trevas, esperando para ser revelada. E ele estava prestes a descobrir que o que sempre acreditou ser verdadeiro estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Até onde ele iria para romper as correntes da própria linhagem? Rafael estava em pé, encarando a criatura hedionda que pairava diante dele, o terror drenando sua coragem. Os olhos de Lucas queimavam com uma intensidade que ele nunca havia visto. O ar estava denso, cheio de promessas de revelações que poderiam mudar tudo. Lute ou se entregue. A escolha é sua. Lucas gritou, a voz que parecia vir de outra dimensão. O coração de Rafael disparava. Ele queria entender. O que significava aquilo? As memórias de infância, os segredos familiares. Lucas, tudo parecia um labirinto sem saída. Enquanto a criatura avançava, uma onda de lembranças tomou conta dele. Uma voz suave, quase uma melodia, começou a sussurrar em sua mente. Ele se virou, buscando a direção do som. No instante em que a criatura se movia, algo inesperado aconteceu. Do fundo da floresta, uma luz dourada se abriu, cortando a escuridão como um raio. O brilho ofuscante tomou conta de tudo ao redor. Rafael mal pôde acreditar no que viu. Uma outra figura surgia, flutuando com graça e poder. Era uma mulher, com uma expressão serena no rosto. Seus cabelos brancos brilhando intensamente à luz da nova presença. Rafael, estou aqui, a mulher chamou. Era sua avó, mas de uma forma diferente. Não era a matriarca acolhedora que ele lembrava. Essa versão era mais forte, mais invasiva, como se tivesse sido liberta de um peso que a mantinha presa. Não, o que você fez? Lucas parecia aterrorizado, a expressão contorcida em um misto de choque e raiva. Você a trouxe de volta. Isso não pode acontecer. Rafael estava paralisado. Ele não sabia se deveria dar um passo em direção à avó ou recuar do amigo. A criatura hesitou, observando o novo brilho com uma fúria quase palpável. Com um movimento, a avó levantou a mão, e uma onda de energia explodiu ao seu redor. A sombra da criatura desmoronou em gritos mudos, dissipando-se na luz. Rafael mal conseguia processar o que estava acontecendo. Você precisa entender, Rafael. O pacto de nossa família não é o que você pensa. É muito mais profundo, a avó falou, com uma voz que reverberava força. A verdade está escondida nas raízes que você carrega. Raízes? O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou confuso. A luz começou a desvanecer, mas a aura da avó continuava a brilhar. Lucas tinha mudado. Sua face agora expressava uma tormenta interna. Rafael, escute, Lucas implorou. Foi sua avó quem fez o pacto. Ela é a verdadeira conexão com a escuridão e eu sou adotado. Uma parte dela. O mundo parou. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente, como uma explosão. Ele olhou de um para o outro, a realidade desmoronando ao seu redor. O que isso significava? A avó, que sempre fora símbolo de proteção, agora se revelava como a causa de todos os problemas. Lucas, que era seu amigo, a verdade é que ele não era de sua família. A respiração de Rafael ficou pesada. O chão parecia girar sob seus pés. Você está dizendo que o pacto, tudo isso vem de você? A avó olhou de maneira trágica. Não era minha intenção, Rafael. Eu fiz isso para proteger nossa linhagem. Nós somos parte de algo que nem sabemos o que é. Enquanto Rafael tentava processar a revelação, a criatura, antes desfeita pela luz, começou a ressurgir nas sombras. O eco do passado, agora revelado em sua crueza, unia suas linhas entre passado e presente. No entanto, a essência do horror não havia desaparecido. A criatura enrugou seu corpo, agora mais forte, como se tivesse se alimentado da confusão no ar.
Rafael percebeu que a escolha que ele precisava fazer era mais complexa do que jamais imaginara. Não apenas entre lutar ou se entregar, mas entre confrontar os segredos de sua família ou se perder na escuridão que o cercava. E enquanto a criatura avançava novamente, seus olhos fixos em Rafael, a estrutura da realidade tremia ao redor dele. O desafio que se apresentava era mais do que uma entrega simples de eucalipto. Sua vida, suas escolhas, seu destino, tudo estava em jogo. O que viria a seguir não poderia ser ignorado. A pergunta pulsava em sua mente. Até onde ele iria para desconstruir uma verdade que parecia não ter fim? Rafael olhou para a criatura, os olhos penetrantes e a forma grotesca se aproximando. A avó estava ali. Sua luz parecia ser a única coisa entre ele e a escuridão. Mas, enquanto as palavras das revelações pairavam no ar, algo começou a mudar. O chão sob seus pés tremia. Uma energia palpável preenchia-o. E espaço. Lucas hesitou, sua expressão em conflito, como se uma batalha interna estivesse travando. Então, do nada, um grito ecoou. Não era a voz da avó, nem de Lucas. Era uma voz familiar, mais distante. Rafael virou a cabeça, buscando a origem, e seu peito apertou ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Era Renata, sua irmã, a pessoa que ele nunca pensou que veria ali. A expressão dela era de dor, de perda, como se carregasse um peso que inerciava a alma. Rafael, você não pode deixar isso acontecer. A voz dela era despedaçada, como se palavras de desespero estivessem se formando e desmoronando a cada instante. As sombras pareciam se contorcer em volta dela, mas ela não recuou. Avançou até eles. O olhar de Lucas se mudou novamente, o medo se transformando em raiva. Por quê? Você está aqui? Renata, você não deveria estar aqui, gritou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e fúria. Porque todo mundo está preso a isso. Nossa família. Ela começou apontando para a avó. Ela decidiu. Não somos apenas vítimas. Rafael, somos parte disso tudo. As palavras dela cortaram como uma faca. Rafael sentiu a verdade pesando sobre ele. O que você quer dizer? Perguntou, absorto. A criatura hesitou, a energia ao seu redor mudando. A avó olhou para Renata, e por um breve momento, a expressão de dor no rosto da mulher de cabelos brancos revelou um vislumbre de tristeza profunda. Ela não é só a guardiã dos nossos segredos. Ela fez um pacto para salvar a linhagem, mas isso veio com custo. A voz de Renata estremecia, enquanto ela ansava. Somos todos apenas peças, em um jogo que ela controla. Rafael sentiu a realidade se desintegrar. Ele olhou entre as duas mulheres que moldaram sua vida. A avó que sempre foi a âncora, agora era vista como a causa, enquanto Renata, que ele sempre protegeu, estava ligada a essa traição. E então a criatura se moveu novamente, uma energia negra se espalhando ao seu redor. Rafael teve a sensação de que tudo isso era uma armadilha. Sua mente girava. Renata, o que você sabe? A urgência na sua voz fez com que ela hesitasse um instante. Mas o brilho nos olhos de Lucas fez seu coração acelerar. Ela sacrificou tudo, e nós pagamos o preço. Eu não sou quem você pensa que sou, nem ela também. A confissão explode no ar, como uma bomba. Rafael sentiu a gravidade daquelas palavras. Lucas rugiu. Não, não é verdade. Ele se contorceu, como se algo em sua essência estivesse sendo esnudado. Você não sabe o que está dizendo. Se você revelar isso, todos nós estamos perdidos. Mas o que isso significa para mim? O que significa para nós? Rafael perguntou, seu peito se apertando. A criatura se aproximava. Mas agora era mais uma sombra do que uma ameaça. O verdadeiro terror estava nas revelações que se desenrolavam. E então, no meio de toda essa tensão,
A avó sussurrou. A verdade está nas raízes de nossa linhagem. Você não sabe que somos todos ligados a algo muito maior? A luz dela piscou, e repentinamente uma onda de dor tomou conta de Rafael. Ele viu vislumbres de suas memórias confusas, entrelaçadas com as de Renata e Lucas. Recordações de risadas naquela casa antiga, mas também gritos de terror ecoando na noite. Você precisa entender, o grito de Renata soou como um eco sombrio, e enquanto a criatura finalmente parecia hesitar, a revelação cortante tomou conta do ar. Rafael percebeu que as linhas entre amor e traição, entre amizade e rivalidade, estavam mais desfocadas do que ele poderia imaginar. E no momento de fraqueza, ele teve certeza de que a verdade, uma vez revelada, poderia destruir tudo o que conhecia. Um novo entendimento se instaurou, mas em meio à tempestade crescente, ele apenas poderia perguntar: até onde iria para desvendar um mistério que agora parecia muito maior do que ele mesmo? A escolha estava diante dele, entre a escuridão que nunca antes considerara e a luz que poderia ser a resposta para tudo. Mas o preço? O preço seria alto. Rafael olhou para a criatura, os olhos penetrantes e a forma grotesca se aproximando. A avó estava ali, sua luz parecia ser a única coisa entre ele e a escuridão. Mas, enquanto as palavras das revelações pairavam no ar, algo começou a mudar. O chão sob seus pés tremia, uma energia palpável preenchia o espaço. Lucas hesitou, sua expressão em conflito, como se uma batalha interna estivesse travando. Então, do nada, um grito ecoou. Não era a voz da avó, nem de Lucas. Era uma voz familiar, mas distante. Rafael virou a cabeça, buscando a origem, e seu peito apertou ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Era Renata, sua irmã, a pessoa que ele nunca pensou que veria ali. A expressão dela era de dor, de perda, como se carregasse um peso que nerceava a alma. Rafael, você não pode deixar isso acontecer. A voz dela era despedaçada, como se palavras de desespero estivessem se formando e desmoronando a cada instante. As sombras pareciam se contorcer em volta dela, mas ela não recuou. Avançou até eles. O olhar de Lucas se mudou novamente, o medo se transformando em raiva. Por que você está aqui, Renata? Você não deveria estar aqui, gritou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e fúria. Por que todo mundo está preso a isso? Nossa família. Ela começou, apontando para a avó. Ela decidiu. Não somos apenas vítimas, Rafael. Somos parte disso tudo. As palavras dela cortaram como uma faca. Rafael sentiu a verdade pesando sobre ele. O que você quer dizer? Perguntou, absorto. A criatura hesitou, a energia ao seu redor mudando. A avó olhou para Renata e, por um breve momento, a expressão de dor no rosto da mulher de cabelos brancos revelou um vislumbre de tristeza profunda. Ela não é só a guardiã dos nossos segredos. Ela fez um pacto para salvar a linhagem, mas isso veio com um custo. A voz de Renata estremecia enquanto ela avançava. Somos todos apenas peças em um jogo que ela controla. Rafael ficou paralisado. Ele olhou entre as duas mulheres que moldaram sua vida. A avó, que sempre foi a âncora, agora era vista como a causa, enquanto Renata, que ele sempre protegeu, estava ligada a essa traição. E então a criatura se moveu novamente, uma energia negra se espalhando ao seu redor. Rafael teve a sensação de que tudo isso era uma armadilha. Sua mente girava. Renata, o que você sabe? A urgência na sua voz fez com que ela hesitasse. Um instante, mas o brilho nos olhos de Lucas fez seu coração acelerar. Ela sacrificou tudo, e nós pagamos o preço. Eu não sou quem você pensa que sou, nem ela também. A confissão explode no ar, como uma bomba. Rafael sentiu a gravidade daquelas palavras. Lucas rugiu. Não, não é verdade. Ele se contorceu,
como se algo em sua essência estivesse sendo desnudado. Você não sabe o que está dizendo. Se você revelar isso, todos nós estamos perdidos. Mas o que isso significa para mim? O que significa para nós? Rafael perguntou, seu peito se apertando. A criatura se aproximava, mas agora era mais uma sombra do que uma ameaça. O verdadeiro terror estava nas revelações que se desenrolavam. E então, no meio de toda essa tensão, algo inesperado aconteceu. A avó, cuja luz parecia tão sólida, até agora, começou a escurecer. Foi como se uma nuvem de sombras tivesse se aproximado dela, engolindo sua essência. Não, não, protestou, com a voz transbordando desespero. Rafael, você não pode acreditar neles. E num movimento súbito, a criatura emitiu um rugido ensurdecedor, sacudindo o ar. A luz da avó piscou. E então, em uma centelha de trevas, o corpo dela se desfez em uma combinação de fumaça e sombras. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Não! O que você fez? Renata se aproximou. Seu olhar agora intenso e determinado. Ela tinha que ser parada. Eu não sou quem você pensa, Rafael. Eu sou a herdeira. Ela me criou para ser a guardiã de um segredo mais sombrio. A luz dela era uma mentira. A verdade é que somos parte da escuridão. O chão sob seus pés começou a tremer e a criatura, agora alimentada por essa revelação, rugiu mais uma vez com poder renovado. Rafael ficou paralisado. Renata não era apenas uma irmã. Ela era a chave de tudo o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, e ele sentiu o nó na garganta apertar. As emoções fervilhavam à sua volta, cada palavra de Renata trazendo mais confusão. E quando tudo parecia perdido, a criatura se lançou para a frente. Rafael sentiu a pressão do terror, mas, ao mesmo tempo, uma corrente de determinação fluiu através dele. Ele olhou diretamente para Renata. Você tem que me ajudar a entender. Temos que decidir juntos. Mas, antes que qualquer um deles pudesse agir, tudo escureceu. As sombras se uniram, e Rafael teve a sensação de estar caindo em um abismo sem fim. Única certeza que restava era uma pergunta que ecoava ferozmente em sua mente. Até onde Renata estava disposta a ir na busca pela verdade? E mais assustador, até onde a verdade poderia levá-lo? Rafael olhou para a criatura, os olhos penetrantes e a forma grotesca se aproximando. A avó estava ali, sua luz parecia ser a única coisa entre ele e a escuridão. Mas, enquanto as palavras das revelações pairavam no ar, algo começou a mudar. O chão sob seus pés tremia, uma energia palpável preenchia o espaço. Lucas hesitou, sua expressão em conflito, como se uma batalha interna estivesse travando. Então, do nada, um grito ecoou. Não era a voz da avó, nem de Lucas. Era uma voz familiar, mas distante. Rafael virou a cabeça, buscando a origem, e seu peito apertou ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Era Renata, sua irmã, a pessoa que ele nunca pensou que veria ali. A expressão dela era de dor, de perda, como se carregasse um peso insuportável. Rafael, você não pode deixar isso acontecer. A voz dela era despedaçada, como se palavras de desespero estivessem se formando e desmoronando a cada instante. As sombras pareciam se contorcer em volta dela, mas ela não recuou, avançou até eles. O olhar de Lucas se mudou novamente, o medo se transformando em raiva. Por que você está aqui, Renata? Você não deveria estar aqui, gritou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e fúria. Por que todo mundo está preso a isso? Nossa família, ela começou, apontando para a avó.
Ela decidiu: não somos apenas vítimas, Rafael. Somos parte disso tudo. As palavras dela cortaram como uma faca. Rafael sentiu a verdade pesando sobre ele. O que você quer dizer? Perguntou, absorto. A criatura hesitou, a energia ao seu redor mudando. A avó olhou para Renata e, por um breve momento, a expressão de dor no rosto da mulher de cabelos brancos revelou um vislumbre de tristeza profunda. Ela não é só a guardiã dos nossos segredos. Ela fez um pacto para salvar a linhagem. Mas isso veio com um custo. A voz de Renata estremecia enquanto ela avançava. Nós somos todos apenas peças em um jogo que ela controla. Rafael ficou paralisado. Ele olhou entre as duas mulheres que moldaram sua vida. A avó, que sempre foi a âncora, agora era vista como a causa, enquanto Renata, que ele sempre protegeu, estava ligada a essa traição. E então a criatura se moveu novamente, uma energia negra, se espalhando ao seu redor. Rafael teve a sensação de que tudo isso era uma armadilha. Sua mente girava. Renata, o que você sabe? A urgência na sua voz fez com que ela hesitasse um instante, mas o brilho nos olhos de Lucas fez seu coração acelerar. Ela sacrificou tudo e nós pagamos o preço. Eu não sou quem você pensa que sou, nem ela também. A confissão explode no ar, como uma bomba. Rafael sentiu a gravidade daquelas palavras. Lucas rugiu. Não, não é verdade. Ele se contorceu, como se algo em sua essência estivesse sendo desnudado. Você não sabe o que está dizendo. Se você revelar isso, todos nós estamos perdidos. Mas o que isso significa para mim? O que significa para nós? Rafael perguntou, seu peito se apertando. A criatura se aproximava, mas agora era mais uma sombra do que uma ameaça. O verdadeiro terror estava nas revelações que se desenrolavam. E então, no meio de toda essa tensão, algo inesperado aconteceu. A avó, cuja luz parecia tão sólida até agora, começou a escurecer. Foi como se uma nuvem de sombras tivesse se aproximado dela, engolindo sua essência. Não, não, protestou, com a voz transbordando desespero. Rafael, você não pode acreditar neles. E num movimento súbito, a criatura emitiu um rugido ensurdecedor, sacudindo o ar. A luz da avó piscou e então, em uma centelha de trevas, o corpo dela se desfez em uma combinação de fumaça e sombras. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Não, o que você fez? Renata se aproximou, seu olhar agora intenso e determinado. Ela tinha que ser parada. Eu não sou quem você pensa, Rafael. Eu sou a herdeira. Ela me criou para ser a guardiã de um segredo mais sombrio. A luz dela era uma mentira. A verdade é que somos parte da escuridão. As palavras dela pairaram no ar pesadas como chumbo. Rafael ficou paralisado. Ele sentiu seu coração parar por um instante, as peças se juntando na sua mente. Renata era o que sempre temera. A conexão dela com a escuridão. O que você quer dizer com isso? A criatura rugiu novamente, preenchendo a noite com um grito que fez o chão tremer. Rafael teve a sensação de que a verdade estava desmoronando ao seu redor, como castelos de cartas. Renata olhou fixamente, determinada, o peso das gerações em suas costas. Nós somos as raízes desse mal. E se essa árvore cair, todos nós caímos com ela. Como assim? O que você espera ao fazer isso? Rafael estava em desespero, a confusão se espalhando em seus olhos. O silêncio se abateu por um momento. E enquanto a criatura avançava, ele notou a expressão sombria de Renata, porque a verdadeira escolha não é entre lutar ou se entregar. É sobre destruir o que nos mantém prisioneiros. E em um gesto inesperado, Renata levantou a mão e uma onda de energia negra irrompeu dela, direcionada à criatura.
Rafael ficou em choque, os olhos arregalados. As sombras do passado se uniram, e a própria essência da criatura começou a se contorcer, como se o poder de Renata estivesse desfazendo tudo ao redor. Mas nesse instante, algo dentro dele mudou. Não era apenas medo, mas uma urgência de compreender, de resistir. Não, ele gritou, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Ele viu a luz da avó se extinguindo. Acredita que estava perdendo sua família, sua identidade. E no auge da batalha, ele teve a sensação de que a resposta para sua realidade era muito mais aterradora do que ele havia imaginado. E no último instante, quando a criatura parecia sumir, Rafael percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A única questão era, até onde eles iriam para romper as correntes que os prendiam à escuridão? Rafael olhou para a criatura, os olhos penetrantes e a forma grotesca se aproximando. A avó estava ali. Sua luz parecia ser a única coisa entre ele e a escuridão. Mas, enquanto as palavras das revelações pairavam no ar, algo começou a mudar. O chão sob seus pés tremia. Uma energia palpável preenchia o espaço. Lucas hesitou, sua expressão em conflito, como se uma batalha interna estivesse travando. Então, do nada, um grito ecoou. Não era a voz da avó, nem de Lucas. Era uma voz familiar, mas distante. Rafael virou a cabeça, buscando a origem, e seu peito apertou ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Era Renata, sua irmã, a pessoa que ele nunca pensou que veria ali. A expressão dela era de dor, de perda, como se carregasse um peso insuportável. Rafael, você não pode deixar isso acontecer. A voz dela era despedaçada, como se palavras de desespero estivessem se formando e desmoronando a cada instante. As sombras pareciam se contorcer em volta dela, mas ela não recuou, avançou até eles. O olhar de Lucas se mudou novamente, o medo se transformando em raiva. Por que você está aqui, Renata? Você não deveria estar aqui, gritou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e fúria. Porque todo mundo está preso a isso. Nossa família, ela começou, apontando para a avó. Ela decidiu. Não somos apenas vítimas, Rafael. Somos parte disso tudo. As palavras dela cortaram como uma faca. Rafael sentiu a verdade pesando sobre ele. O que você quer dizer? Perguntou, absorto. A criatura hesitou, a energia ao seu redor mudando. A avó olhou para Renata, e por um breve momento, a expressão de dor no rosto da mulher de cabelos brancos revelou um vislumbre de tristeza profunda. Ela não é só a guardiã dos nossos segredos. Ela fez um pacto para salvar a linhagem. Mas isso veio com um custo. A voz de Renata estremecia enquanto ela avançava. Nós somos todos apenas peças em um jogo que ela controla. Rafael ficou paralisado. Ele olhou entre as duas mulheres que moldaram sua vida. A avó, que sempre foi a âncora, agora era vista como a causa, enquanto Renata, que ele sempre protegeu, estava ligada a essa traição. E então, a criatura se moveu novamente, uma energia negra se espalhando ao seu redor. Rafael teve a sensação de que tudo isso era uma armadilha. Sua mente girava. Renata, o que você sabe? A urgência na sua voz fez com que ela hesitasse um instante, mas o brilho nos olhos de Lucas fez seu coração acelerar. Ela sacrificou tudo, e nós pagamos o preço. Eu não sou quem você pensa que sou, nem ela também. A confissão explode no ar, como uma bomba. Rafael sentiu a gravidade daquelas palavras. Lucas rugiu. Não, não é verdade. Ele se contorceu, como se algo em sua essência estivesse sendo desnudado. Você não sabe o que está dizendo. Se você revelar isso, todos nós estamos perdidos. Mas o que isso significa para mim? O que significa para nós? Rafael perguntou, seu peito se apertando.
A criatura se aproximava, mas agora era mais uma sombra do que uma ameaça. O verdadeiro terror estava nas revelações que se desenrolavam. E então, no meio de toda essa tensão, algo inesperado aconteceu. A avó, cuja luz parecia tão sólida até agora, começou a escurecer. Foi como se uma nuvem de sombras tivesse se aproximado dela, engolindo sua essência. Não, não! Protestou, com a voz transbordando desespero. Rafael, você não pode acreditar neles. E num movimento súbito, a criatura emitiu um rugido ensurdecedor, sacudindo o ar. A luz da avó piscou, e então, numa centelha de trevas, o corpo dela se desfez em uma combinação de fumaça e sombras. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Não, o que você fez? Renata se aproximou, seu olhar agora intenso e determinado. Ela tinha que ser parada. Eu não sou quem você pensa, Rafael. Eu sou a herdeira. Ela me criou para ser a guardiã de um segredo mais sombrio. A luz dela era uma mentira. A verdade é que somos parte da escuridão. As palavras dela pairaram no ar, pesadas como chumbo. Rafael ficou paralisado. Ele sentiu seu coração parar por um instante, as peças se juntando na sua mente. Renata era o que sempre temera. A conexão dela com a escuridão. Você, o que você quer dizer com isso? A criatura rugiu novamente, preenchendo a noite com um grito que fez o chão tremer. Rafael teve a sensação de que a verdade estava desmoronando ao seu redor como castelos de cartas. Renata olhou fixamente, determinada, o peso das gerações em suas costas. Nós somos as raízes desse mal. E se essa árvore cair, todos nós caímos com ela. Como assim? O que você espera ao fazer isso? Rafael estava em desespero, a confusão se espelhando em seus olhos. O silêncio se abateu por um momento. E enquanto a criatura avançava, ele notou a expressão sombria de Renata. Porque a verdadeira escolha não é entre lutar ou se entregar, é sobre destruir o que nos mantém prisioneiros. E em um gesto inesperado, Renata levantou a mão, e uma onda de energia negra irrompeu dela, direcionada à criatura. Rafael ficou em choque, os olhos arregalados. As sombras do passado se uniram, e a própria essência da criatura começou a se contorcer, como se o poder de Renata estivesse desfazendo tudo ao redor. Mas nesse instante, algo dentro dele mudou. Não era apenas medo, mas uma urgência de compreender, de resistir. Não! Ele gritou, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Ele viu a luz da avó se extinguindo. Acreditar que estava perdendo sua família, sua identidade. E no auge da batalha, ele teve a sensação de que a resposta para sua realidade era muito mais aterradora do que ele havia imaginado. Subitamente, uma explosão de luz e sombra tomou conta do ar. E enquanto Rafael tentava entender tudo, a criatura, em um movimento desesperado, lançou uma onda de energia tão forte que fez tudo tremer. Renata, ao invés de ser projetada para trás, como Rafael esperava, absorveu força da criatura com um sorriso sinistro. O olhar dela se transformou. Uma expressão de poder irrompeu de seu ser. Você ainda não entende, Rafael. Renata declarou, sua voz agora profunda e não natural. Eu sou mais forte do que qualquer um de vocês. O poder que carrego é ancestral. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Como você? Como eu sou a verdadeira guardiã. Ela respondeu, e as sombras começaram a girar em torno dela, envolvendo-a como uma armadura. Eu sempre fui a verdadeira herdeira deste legado sombrio. Ele sentiu seu coração disparar. Você estava com ela o tempo todo? Sabia? O mundo parecia girar. O que Renata disser era uma tremenda traição. A criatura hesitou. Agora apenas uma sombra distante. A verdadeira ameaça estava diante dele, em forma de sua própria irmã. Renata sorriu, e aquilo era um sorriso maligno, que fazia o sangue de Rafael gelar. E agora, o que você fará? Você vai se juntar a mim,
ou será eliminado para sempre. Ela levantou a mão e os elementos se agitaram ao seu redor. A tensão estava no ar. Uma escolha desesperadora se aproximava. Rafael ficou paralisado. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Até onde ele iria para romper as correntes que o prendiam a essa nova realidade, em que sua própria irmã se tornara o maior e mais assustador inimigo? Rafael olhou para a criatura, os olhos penetrantes e a forma grotesca se aproximando. A avó estava ali. Sua luz parecia ser a única coisa entre ele e a escuridão. Mas, enquanto as palavras das revelações pairavam no ar, algo começou a mudar. O chão sob seus pés tremia. Uma energia palpável preenchia o espaço. Lucas hesitou, sua expressão em conflito, como se uma batalha interna estivesse travando. Então, do nada, um grito ecoou. Não era a voz da avó, nem de Lucas. Era uma voz familiar, mas distante. Rafael virou a cabeça, buscando a origem, e seu peito apertou ao reconhecer a silhueta que se aproximava. Era Renata, sua irmã, a pessoa que ele nunca pensou que veria ali. A expressão dela era de dor, de perda, como se carregasse um peso insuportável. Rafael, você não pode deixar isso acontecer. A voz dela era despedaçada, como se palavras de desespero estivessem se formando e desmoronando a cada instante. As sombras pareciam se contorcer em volta dela, mas ela não recuou, avançou até eles. O olhar de Lucas se mudou novamente, o medo se transformando em raiva. "Por que você está aqui, Renata? Você não deveria estar aqui", gritou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e fúria. "Porque todo mundo está preso a isso, nossa família", ela começou, apontando para a avó. "Ela decidiu. Não somos apenas vítimas, Rafael. Somos parte disso tudo." As palavras dela cortaram como uma faca. Rafael sentiu a verdade pesando sobre ele. "O que você quer dizer?" perguntou. Absorto, a criatura hesitou, a energia ao seu redor mudando. A avó olhou para Renata, e por um breve momento, a expressão de dor no rosto da mulher de cabelos brancos revelou um vislumbre de tristeza profunda. "Ela não é só a guardiã dos nossos segredos. Ela fez um pacto para salvar a linhagem, mas isso veio com um custo." A voz de Renata estremecia enquanto ela avançava. "Nós somos todos apenas peças em um jogo que ela controla." Rafael ficou paralisado. Ele olhou entre as duas mulheres que moldaram sua vida. A avó, que sempre foi a âncora, agora era vista como a causa, enquanto Renata, que ele sempre protegeu, estava ligada a essa traição. E então, a criatura se moveu novamente, uma energia negra se espalhando ao seu redor. Rafael teve a sensação de que tudo isso era uma armadilha. Sua mente girava. "Renata, o que você sabe?" A urgência na sua voz fez com que ela hesitasse um instante, mas o brilho nos olhos de Lucas fez seu coração acelerar. "Ela sacrificou tudo, e nós pagamos o preço. Eu não sou quem você pensa que sou, nem ela também." A confissão explode no ar, como uma bomba. Rafael sentiu a gravidade daquelas palavras. Lucas rugiu. "Não, não é verdade." Ele se contorceu, como se algo em sua essência estivesse sendo desnudado. "Você não sabe o que está dizendo. Se você revelar isso, todos nós estamos perdidos." "Mas o que isso significa para mim? O que significa para nós?" Rafael perguntou, seu peito se apertando. A criatura se aproximava, mas agora era mais uma sombra do que uma ameaça. O verdadeiro terror estava nas revelações que se desdobravam. Então, no meio de toda a tensão, a avó começou a brilhar intensamente. Uma luz ofuscante emergiu dela, parecendo pulsar com uma energia mais forte e selvagem. "Não, Rafael, vocês não entendem o que estou fazendo." A criatura hesitou, como se sentisse o poder da luz. Mas a verdade estava prestes a revelar algo muito mais profundo. "Você nunca fez parte dessa família, Renata." A avó disparou, sua voz agora soando como um trovão. "Você foi criada como parte de um plano.
para quebrar o ciclo. Rafael, nesse instante, ficou em choque. Renata, que sempre estivera ao seu lado, era uma intrusa. Olhou para ela e, para sua surpresa, ela não parecia chocada, mas sim aliviada. Sim, eu não pertenço a essa família. Fui feita para acabar com você. Renata gritou, sua voz ecoando pela floresta. A criatura agora estava completamente paralisada, como se a verdade revelada a tivesse atingido em cheio. A tensão no ar se intensificou, e a avó gritou, você não sabe o que pode despertar. Você é uma arma, uma aberração. Renata riu, uma risada sombria que reverberou na escuridão. Então é isso? Vocês dois sempre foram apenas marionetes em um jogo. Maior. Olhou diretamente para Rafael. Cada palavra como uma faca. Você realmente achou que me conhecia? Que éramos uma família? Eu sou a peça que você nem sabe que precisava eliminar. O chão começou a tremer, e a atmosfera explodia em um festival de luz e escuridão. Tudo girava ao redor de Rafael. Ele nunca quis ser parte disso, mas agora estava no centro de uma batalha ancestral. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dele. Era muito para suportar. No meio da confusão, houve uma explosão de luz e, subitamente, a criatura grunhiu e avançou. Mas dessa vez, não era em direção a Rafael. Era Renata quem estava boaceando um poder que até então ele desconhecia. O sangue dele gelou. Renata, o que você está fazendo? Gritou. Mas ela simplesmente sorriu. Com a criatura avançando, ela lançou uma onda de energia e tudo se iluminou. Visões dele cercadas de fogo e sombras vieram à mente. Uma transformação. Ele se viu não apenas um caminhoneiro, mas uma peça crucial em um tabuleiro cósmico. E naquele momento, Rafael entendeu que a verdadeira batalha ainda estava para começar. A luta não era mais apenas pelas correntes de uma linhagem maldita. Era pela própria definição de quem ele realmente era. As últimas palavras de Renata ecoaram na mente dele. O jogo só começou, Rafael. E ao som da explosão que abalou o mundo ao redor, tudo escureceu, deixando apenas uma pergunta fervilhando na mente dele. Até onde você iria para descobrir a verdade sobre si mesmo? Rafael estava no centro de um caos infernal. A luz da avó piscou com raiva, enquanto Renata, sua própria irmã, se erguia como uma tempestade. O poder dela flutuava no ar, sombras dançando em sua volta. Ele não podia acreditar. A traição estava tão perto. Renata, não faz isso, ele gritou, o medo vazando de sua voz. Mas as palavras dela eram como facadas, cortando o ar. Você não entende, Rafael. Esta é a nossa oportunidade. Eu sou a chave para tudo isso. Sou a verdadeira herdeira. Seus olhos brilhavam com uma fúria que nublava qualquer vestígio de amor que ele conhecia. A criatura hesitava, confusa pelo poder dela. O chão tremia, e o eco de risadas sombrias preenchia o ar. Rafael sentiu cada batida do seu coração como um tambor de guerra. Como ele havia chegado até ali, preso entre o amor e a traição. A avó, agora derrotada, gritou: Não, Rafael, o que ela quer é destruição. Sua luz estava quase se apagando, mas ainda havia uma chispa de esperança em seus olhos. A força de Renata brotou e os ventos começaram a uivar. Você ainda tem uma escolha. Junte-se a mim ou fique no caminho e pagará o preço. E com o gesto de suas mãos, uma onda de sombras disparou em direção à criatura, confundindo e enfraquecendo-a. Rafael estava paralisado, a adrenalina correndo em suas veias. O que ele deveria fazer? Ele sempre quis proteger sua família, mas agora parecia que a única maneira de cortar as correntes do passado era enfrentando Renata.
Ele olhou nos olhos dela, procurando um vestígio da irmã que conhecia. Renata, não precisamos disso. Podemos acabar com esse ciclo juntos, ele implorou, a voz falhando. Mas tudo que ele viu foi as oscilações das trevas ao redor dela. E, foi nesse momento, que a verdade se solidificou em sua mente. Apenas um deles poderia sair vitorioso. As sombras giraram, criando um turbilhão. A escolha é sua, Rafael, disse Renata, agora envolta em pura escuridão. E num instante, parecia que o tempo havia parado. Rafael encontrou coragem. Ele não poderia deixar que o medo o dominasse. Se essa é a escolha, então eu escolho a luz. Ele avançou para sua avó, se posicionando entre ela e a sombra crescente de Renata. A criação de energia pulsou quando Rafael decidiu. Com todas as suas forças, ele levantou as mãos, clamando: "Estamos juntos nessa! Vamos quebrar essa maldição!" E no momento em que ele fez isso, um brilho dourado irrompeu de sua essência, entrando em colisão com as sombras. A criatura grunhiu, contorcendo-se e desmoronando sob a pressão. As vozes no ar começaram a mudar. O peso do passado se dissipou, e com um último grito de raiva e dor, Renata viu sua forma recuar. A luz de Rafael cresceu ainda mais, engolindo a escuridão, até que o último suspiro da criatura se evapora. Rafael teve um vislumbre de Renata, sua expressão de medo e alívio. E então ela simplesmente desapareceu, como se as árvores ao redor a absorvessem, deixando apenas um eco distante de sua risada. Os olhos da avó brilharam com gratidão. Você fez a escolha certa, meu amado neto. Sua voz agora era pura e clara, liberta do peso que a oprimia. Mas enquanto ela se aproximava, Rafael percebeu que o fim de um ciclo pode ser o início de outro. E havia perguntas sem resposta, verdades não ditas pairando no ar. Às vezes, é a própria luz que traz sombras ocultas. E enquanto se afastava, uma dúvida brotava. O que os próximos dias reservavam? A história estava longe de acabar. E aí, ficou curioso com o que vem a seguir? Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Isso alimenta nosso algoritmo e nos faz crescer juntos. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações.